Shalom, לכל ישראליתים בהרבות כנפות של הארץ. אני זקן אסף בן-עמי קריספין לוי מיישוב israelita של Pereira Barreto. Shalom para todos os israelitas nos quatro cantos da terra. Aqui é o ancião Asaf Ben-Ami Crispim Levi, ancião da comunidade israelita, da Yeshuv israelita de Pereira Barreto. Nosso objetivo aqui, como sempre, é dar continuidade nos estudos da Torá, porque cremos que a Torá é a nossa vida. Nós estamos participando deste acontecimento profético que hoje está nos quatro cantos da terra, que o Eterno tem chamado os israelitas para voltarem para guardar o concerto eterno, a Torá. Então nós estamos estudando 613 ordenanças, que é a Torá, o Tariag Mitzvot, que é a Torá. São as únicas palavras que saíram da boca do Eterno, dadas a Moshe no Monte Sinai, confirmada pelos Neviim, pelos profetas, e confirmada por Yahushua HaMashiach, Kohen, Gadol, Melech e Shofet naquele último dia. Bom, nós paramos no item de número 283. Ainda estamos falando sobre idolatria e pedimos a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no Brasil, em Israel e no exterior, outros países, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros israelitas, para que assim possamos despertar os Benei Yashuru, os Benei Israel, nos quatro cantos da terra. E os Goi, que se juntarão junto aos Benei Yashuru para guardar a Torá do Eterno. Bom, o item de número 283, nós paramos, agora vamos para o 284. Não consultar necromantes que use o Ob, feitiçaria, na qual se invoca os mortos para fazer-lhes perguntas e saber o futuro. Devarim 18, 10 e 11. Devarim 18, 10 e 11. Ali não seja achada entre ti qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou um observador dos tempos, ou um encantador ou um feiticeiro, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim, familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Então nós vemos na lei do Eterno que o Eterno nos proíbe de consultar os mortos para nós sabermos qual vai ser o futuro, para sabermos qualquer informação desses mortos. Nós vemos que o Eterno, ele decretou o fim de Shaul, do rei Shaul, do Melech Shaul, justamente quando ele foi consultar aquela feiticeira de Endor, aquela pitonisa de Endor. Nós vimos qual foi o fim de Shaul, foi entregue pela espada na mão dos filisteus. E evidentemente que o Eterno diz aqui, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Nós vamos ver uma referência em Aleph Devarim, 1 Crônicas, Aleph Devarim, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Aleph Devarim, 1 Crônicas. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13 e 14. Assim Shaul morreu por causa da sua transgressão,
que ele cometeu contra Yahweh e contra a palavra de Yahweh, que é a Torá, que ele não guardou. E também por pedir conselho de um adivinhador que possuía um rua familiar. E não consultou a Yahweh, portanto, ele o matou e transferiu Malhut para Davídio, o filho de Israel. Então nós vemos que Shaul, por ele consultar essa pitonisa de Endor e não buscar o Eterno, não buscar a Torá do Eterno, o Eterno o matou e entregou o reino dele a Davídio. E Davídio foi um homem que procurou andar segundo a Torá, segundo a lei do Eterno. Tinha o coração firmado no Eterno, tanto é que Davídio diz: escondia a tua palavra, a tua Torá no meu coração, a tua lei, para mim não pecar contra ti. Nós vemos que esse item, né, não consultar necromantes, a palavra necromantes é os mortos, né, aqueles que consultam os mortos, que eu uso ob, feitiçaria, na qual se evoca os mortos para fazer-lhes perguntas e saber o futuro. Bom, vamos para a Torá oral, no tempo de Avraham, de Isaac, de Jacob, de Job, esse item de número 284. Bereshit, Gênesis 41, 24. Bereshit, Gênesis 41, 24. Bereshit, Gênesis 41, 24. E as espigas magras devoraram as 7 espigas tovim, e eu contei isto aos mágicos, mas não houve ninguém que pudesse declarar isto para mim. Nós vemos que esses magos, esses adivinhadores, os pitons lá do Egito, os pitonines lá do Egito, eles não conseguiram decifrar o sonho daquelas 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, e depois aquelas 7 vacas magras, ela devorava aquelas 7 vacas gordas. E Yosef, que tinha a Torá no seu coração, ele chegou diante de Faraó e ele decifrou aquele sonho, né? Olha, essas 7 vagas gordas são 7 fomes que haverá na terra do Mitzrayim, na terra do Egito. E depois, as 7 vagas magras, que engole as 7, que come as 7 vagas gordas, será 7 anos de fome depois no Egito, em toda a terra. Então, Yosef, ele foi honrado por Faraó. E foi honrado pelo Eterno, porque é o Eterno que coloca nós, aqueles que guardam a Torá, o Eterno, ele coloca, ele dá honra ao homem e à mulher que guarda a Torá e coloca ele entre os grandes príncipes. Nós vamos agora ver esse mesmo item, esse item de número 284, não consultar necromantes. Nós vamos ver no tempo de Yahushua ben Yosef. Corinthians, Aleph. 1 Coríntios, Aleph, 1 Coríntios 15, 29. Corinthians, Aleph, 1 Coríntios 15, 29. 1 Coríntios 15, 29. Caso contrário, que farão os que são imersos por causa dos mortos? Se de modo algum os mortos não ressuscitam, por que então eles são imersos por causa dos mortos? E por que nós expomos a risco o tempo todo?
Então, já naquele tempo, em Coríntio, na Grécia, já tinha alguns ali em Coríntio que consultavam os mortos, os necromantes. E Shaul repreende eles, né? Se os mortos não vivem, por que nós vamos consultar os mortos, né? Porque, como diz Shalom ben David, diz que os mortos, a sua memória está entregue ao esquecimento. Tá? Eles estão dormindo, esperando, se guardou a Torá, o início do 7º milênio para ressuscitar com Yahushua ben Yosef. E se não guardou a Torá, se praticou mal ou praticou boas obras, ele será julgado, levantará para ser julgado no final do 7º milênio, entrando para o 8º milênio. E por isso, nós sabemos que devemos consultar, sim, a lei do Eterno. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Eterno, de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto. Vamos para o item de número 285. O 284, não consultar necromantes. E o 285, não consultar feiticeiros, né? Ainda é o item, o verso da Torá, lá de Devarim 18, 10 e 11, né? Porque ali está bem, está junto, mas nós temos que ali especificar. E diz assim, o 10 e o 11, né? Ali não seja achado entre ti qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou um observador dos tempos, ou um encantador, ou um feiticeiro, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Vamos para o livro de ver uma referência em Yeshayahu, capítulo 8, versículo 19 e 20. Yeshayahu, livro do profeta Yeshayahu, HaSefer Shel Navi Yeshayahu. Yeshayahu, capítulo 8. Versículo 19 e 20, que diz assim: E quando eles vos disserem, buscai aqueles que são magos, e aos feiticeiros que sussurram e murmuram, não deveria o povo buscar ao seu Elohim? Quem consulta os mortos sobre os vivos? A Torá e o testemunho que é Yahushua HaMashiach. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Então, só há luz quando você guarda a Torá. Aí você está na luz, senão você está em treva. Se estiver consultando os mortos, feiticeiros, se estiver nas religiões, ouvindo e guardando pregações de homens, ou seja, contadores de histórias bíblicas e de tradições religiosas. Isso faz com que o homem se afaste da lei da Torá do Eterno. Então, se não falares segundo a Torá, a lei, os estatutos e o juízo, e o testemunho que é Yahushua, jamais verão a luz, jamais verão a alva. Buscai aqueles que são magos, e aos feiticeiros que sussurram, e quando eles vos disseram, buscai aqueles que são magos, e os feiticeiros que sussurram e murmuram, não deveria o povo buscar ao seu Elohim? Mas parece que a imprensa, a mídia, ela focaliza sempre em cima disso, dos feiticeiros, dos magos, das filosofias, dos pregadores, contadores de histórias bíblicas, e
contadores de tradições religiosas. Ela focaliza isso porque esse é o sistema da besta, o sistema religioso que engana o povo. Que engana o povo. Mas a palavra diz, sai dela, povo meu. O povo do Eterno volta nesses últimos dias, é profético, para honrar o Eterno, guardando os seus estatutos e o seu juízo. Vamos esse item 285, vamos ver na Torá oral. Shemote 7, 22. Shemote 7, 22. Shemote 7, 22. E os magos de Mitzraim fizeram do mesmo modo com os seus encantamentos, e o leve de Faraó foi endurecido e não os escutou, conforme Yahweh tinha dito. Nós vemos que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber, das margens do rio havia dama ao longo de toda a terra. Mas, o Faraó preferiu crer nos magos, o coração dele foi endurecido, como está o coração de muitos hoje endurecido, crendo nas filosofias, crendo nas religiões, e esquece a lei do Eterno. E lá em Oséia, Oshua, profeta Navi, diz 4:6, diz, se não me falha a memória, vamos até dar uma lida lá, Oséia 4:6 mesmo. Meu povo é destruído por falta de Daat, de conhecimento. Porque tu rejeitaste o Daat, eu também te rejeitarei, para que tu não seja um correm para mim. Vendo que tu esqueceste a Torá de teu Elohim, eu também esquecerei dos teus filhos. Então Faraó, os egípcios, já tinham recebido a Torá e não guardaram a Torá oral. E por isso o Eterno se aborreceu deles. Vamos ver no tempo de Yahushua esse item de número 285. Masei Shilihim, 19 a 20. Masei Shilihim, Atos 19, do 19 ao 20. Masei Shilihim, Atos 19, do 19 ao 20. E muito dentre eles que também faziam uso de mágica, juntamente trouxeram os seus livros e os queimavam diante de todos os homens, e contaram o preço dos livros, estimando em 50 peças de prata. Assim, tão poderosamente, a palavra de Yahweh crescia e prevalecia. Então, quando chega a palavra do Eterno num coração, há um poder transformador. Se essa pessoa for um feiticeiro, um mago, um encantador, um mentiroso, um drogado, aí começa essa luz a entrar no seu coração e ele começa a querer guardar os mandamentos do Eterno no seu coração. Como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Bom, vamos para o próximo item, da Torá, o 286, não tentar obter informações com os mortos, Não tentar obter informações com os mortos. O texto base ainda é o de Devarim 18, 10 e 11, que diz assim, não tentar obter informações com os mortos. Vamos ver o 11. Ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Então, não tentar obter informações com os mortos. Os mortos, a sua memória está entregue ao esquecimento. O Eterno separou eles ali, naquela condição, eles já fizeram o seu trabalho nessa terra, Por isso que aquele espírito, quando Shaul consulta aquele morto, falou, por que tu me afligiste? Quer dizer, por que tu me afligiste?
Então, nós vemos que o Eterno condena todo esse tipo de coisas, né? Não praticar a necromancia, né? Consulta aos mortos, né? Adivinhação pelos mortos, e não consultar os feiticeiros e não tentar obter informações com os mortos, porque o Eterno vive, ele reina para sempre. Então nós vamos ver esse item de número 286 na Torá oral. 286 na Torá oral. Shemot 7, 11 e 12. Shemot 7, 11 e 12. Shemot 7, o 11 e o 12. Shemot 7, o 11 e o 12. Então Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os mágicos de Mitzraim, e eles também fizeram isso de alguma forma com seus encantamentos, porque eles lançaram cada homem a sua vara e elas se tornaram serpente, mas a vara de Aharon tragou as suas varas, né? Então Moshe e Arão foram a Faraó e Aharon lançou a sua vara diante de Faraó e ela se transformou em uma serpente, ali se transformou em uma serpente. Mas aí os magos, encantadores ali de Faraó, fizeram a mesma coisa. Só que um diferencial, a vara de Aharon engoliu todas aquelas varas do mago. Porque a Torá é uma coisa sólida. O Eterno vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia. Aleluia. Bom, vamos para o último versículo, né, desse item de número 286. Vamos ver esse item. Não tentar obter informações com os mortos no tempo de Yahushua. 1 Coríntios 15, 29. Coríntios Aleph, 1 Coríntios 15, 29. Acho que até foi lido, né? 1 Coríntios 15, 29. 15, 29. Caso contrário, que farão os que são imersos por causa dos mortos? Se de modo algum os mortos não ressuscitam, por que então eles são imersos por causa dos mortos? Quer dizer, já tinha gente ali imergindo, né? Fazendo o mikveh em honra aos mortos e deixando o Eterno ali na cidade de Corinto, ou na Querilá ali de Corinto. E Shaul repreendeu eles, porque só o Eterno devemos dar honra, aquele que fez os céus e a terra, aquele que escolheu Avraham, Isaac, Jacó, nossos pais, para darem testemunho da sua Torá, que escolheu Moshe, que escolheu David, que escolheu Israel como tesouro peculiar, e que enviou Yahushua ben Yosef, o Melech, o Kohen Gadol, para cumprir a Torá. Amados israelitas das 12 tribos, que o Eterno possa despertar, como disse Davi, nosso pai, no Terrilim de número 119, 18, desvendo meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém. E se você gostou dessa explicação, dá um like, compartilhe com seus amigos, né, com as pessoas, para que possamos atingir o maior número de israelitas e de goies, de bons corações, interessados na Torá, na lei do Eterno. Yahweh Baruch Atah Iver Mishpacha Gam Toda Rabba Nitrae Katsar Be Shavua Rabba Shalom.